Hello, beautiful people! Como vocês estão? Hoje eu estou num ambiente diferente novamente, porque eu estava ventando bastante e hoje o barulho do vento ia ficar mais alto no microfone, né? E então eu vim pro meu quarto. E aí eu tirei o óculos, porque fica vendo a janela do meu quarto. Então eu vou tirar. E o tempo tá chuvoso. Vocês conhecem algum cabelo que não fica em tempo de chuva? Eu não conheço. É isso. Eu tô aqui hoje para falar sobre o teu ponto de vista cria a sua realidade. Você sabe o que significa isso? Eu vou explicar assim, ó. Aquilo que você acredita é o que se torna real na sua vida. Aquilo que você acredita. Então, por exemplo, toda vez que eu não posso com vento, não posso sair no vento que me dá dor de ouvido. Entende? Eu não posso tomar chuva que eu fico gripada. Isso é algo que você tem dentro de você, muito provavelmente desde a sua infância, porque a tua mãe devia falar: não sai no vento, menina, porque vai ficar com dor de ouvido. Não toma chuva, vai ficar gripado. Não toma friagem, não fica descalço, que depois você fica aí resmungando com o nariz aí entupido. Aí você, obviamente, tudo que mãe fala, gente, se você é mãe, presta atenção, que tudo que mãe fala é lei. Principalmente quando a gente é criança. A gente acredita 100%, porque quem que é a nossa ídola? Quem que são as pessoas que a gente mais confia na vida? É pai, mãe ou aquela pessoa que te criou. São as pessoas que a gente confia e acredita 100% em tudo que elas falam. E óbvio, tudo que essas pessoas falam. E é óbvio que tudo que é falado é para proteger a gente. Assim como a gente faz com os nossos filhos, com os nossos alunos, com os sobrinhos, entende? Com as crianças, filhos dos amigos. A gente faz isso, a gente replica para as crianças aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente cresce ouvindo isso. E vocês vão ouvir essa expressão minha, que já falei isso várias vezes em vários vídeos. A gente cresce ouvindo tal coisa, a gente cresce aprendendo tal coisa, porque tudo que nós somos hoje, tudo que a gente acredita hoje, faz parte daquilo que a gente ouviu lá quando era criança e a gente acreditou. Entende? Então, a gente diz assim, é uma expressão que eu uso, que eu falo, a gente compra como verdade. É verdade absoluta aquilo, entende? E é mais ou menos, é como se não acontecesse com você, é como se a pessoa estivesse mentindo. Então, por exemplo, se você ouvia, não toma chuva porque você vai ficar resfriada, aí você tomava chuva e não acontecia nada, lá no inconsciente dizia assim, opa, por que você não tá resfriada? A tua mãe falou que você ia ficar resfriada. Aí o que acontece? Você cria o resfriado aparece na sua vida. Aí lá, tudo isso é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente não é alguma coisa cognitiva. Hoje existem as ferramentas que a gente aprende, técnicas que a gente aprende a perceber isso, a aprender mais sobre isso, que faz com que a gente entenda mais essas coisas. Mas quando a gente é criança, a gente só ouve e acredita que aquilo acontece. Então, você, lá no inconsciente, se você não cria aquilo, se aquilo não acontece com você, você acha que a pessoa está mentindo. E assim, para a gente pensar que o adulto que a gente mais confia está mentindo, é uma coisa que é inaceitável, é inconcebível pra gente. Tipo assim, não existe essa possibilidade, mais ou menos isso. Não existe essa possibilidade. Eles sabem o que eles estão falando. Então, toda vez que você tomar chuva, você fica resfriada, porque você precisa confirmar que aquilo que aquele adulto te falou é real. Entende? Então, como você tem isso dentro de você a vida inteira, você agora, na sua vida adulta, continua ficando resfriada quando você toma uma chuva, você continua com dor de ouvido quando você sai no vento, quando você fica descalça, você fica com o nariz entupido, e assim é para muitas coisas. E há uns anos atrás, eu li um livro que chama Energia ao Quadrado. E eu amei tanto aquele livro que assim que acabou, eu comecei de novo no mesmo dia. Sabe assim? É a minha mãe que me deu de presente. E aí,
ela fala sobre isso também. Ela fala sobre um campo de possibilidades que existe à nossa volta, tipo, é um campo de energia, não vou entrar nesse assunto, mas assim, ela fala sobre isso e fala também sobre essas questões que a gente traz para a vida acreditando que é 100% verdade. E aí, nessa época, eu fiquei pensando assim, se isso fosse uma realidade de fato, tipo, sair na chuva, ficar resfriado, todo mundo que saísse na chuva ia ficar resfriado, entende? Se fosse um fato, se fosse real isso, todo mundo que saísse no vento ia ficar com dor de ouvido. Mas isso não acontece. Por que que não acontece? Por que que não é uma coisa que acontece com todo mundo, já que isso é uma realidade que ensinam pra gente? Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu lembro que na época o exemplo que eu dava era: se todo mundo enfiar o dedo na tomada, vai levar choque. Isso é uma realidade. Todo mundo enfiar o dedo na tomada, leva choque. Entende? Todo mundo que pisa num caco de vidro sente dor, né? Ou se corta. Isso é uma realidade. Agora, nem todo mundo que sai na chuva se resfria. E aí eu lembro também, porque assim, né, cara, quando a gente aprende uma coisa, pelo menos eu, né, quando eu aprendo uma coisa nova e faz muito sentido pra mim, aí eu fico prestando atenção em todo mundo à minha volta, e quando a pessoa fala alguma coisa, eu já pá, vem com o negócio pra pessoa, entendeu? Aí eu lembro que eu tava na casa da minha irmã, da Paula, e aí era de noite, e o meu sobrinho falou assim: mãe, quero tomar café. Ela: não vai tomar café não, senão você não dorme de noite. Aí eu olhei pra ela e falei: Aff, Maria. Eu falei, se isso fosse verdade, eu também não dormiria à noite. Eu sempre tomo café à noite, cara. E eu durmo que nem uma pedra. Entendeu? O meu marido, ele toma café com leite toda noite. Antes de dormir. E ele dorme, entendeu? Ele dorme. Então, assim, cara, é interessante isso. Por quê? Porque a gente vai ouvindo, né? Ah, tem. Aí você vai dizer, ah, mas o café tem a cafeína, que estimula, que não sei o que lá. Mesmo assim, tem organismo que não recebe isso. Tem gente que toma energético e não sente nada. Eu conheço gente que toma energético e fala que sente sono. Como pode isso? Como isso pode acontecer? Entende? Porque ele tem estimulante. Por que então essa pessoa não sente mais elétrica? Percebe onde eu quero chegar? Então, assim, você cria a sua realidade porque você acredita que aquilo é verdade. E assim, ao mesmo tempo, você cria as doenças no seu corpo. Sabe aquela história de, porque na família tem histórico de pressão alta. Então, é uma coisa genética. Eu de verdade, gente, é isso coisa minha. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Porque se fosse essa coisa genética, todo mundo teria a mesma doença. A família inteira. Por que só uns têm e outros não? Aí, obviamente, você vai falar, mas é porque tem a predisposição, tem sei lá, os neurônios não, né? Mas tem lá a questão das células, sei lá, eu não sei cientificamente, eu não vou saber explicar, eu também não estou falando isso cientificamente, eu estou falando isso que é um achismo meu. É um achismo meu que faz sentido pra mim. Porque eu sempre olho pra isso. Quando eu vou analisar alguma situação, eu fico pensando no todo, tipo assim, tá, se isso é uma verdade, por que não é todo mundo que vivencia isso? Por que não é todo mundo que passa por isso? Porque tem pessoas que nem sabem que isso existe. Então, quando você não sabe que isso existe, isso não está dentro de você. E se não está dentro de você, não vai materializar na sua vida, na sua saúde, na sua realidade, isso não vai materializar. Sabe? É igual aquela história que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Aquela história do homem que vendia laranja na beira da estrada. Ele não sabia nada do que estava acontecendo no planeta. Ele não sabia nada, uma pessoa simples. Ele não sabia nada do que estava acontecendo na economia do país. Não sabia nada do governo. Ele tinha uma plantação de laranja, ele catava as laranjas, ia lá na beira da estrada e vendia laranja pra caramba. Entende? Só que o filho dele, que ele com muita luta conseguiu pagar uma faculdade, então o filho dele era mais esperto, mais inteligente, tinha mais conhecimento, veio visitar o pai. E falou pro pai dele, pai, você é louco? Você não vê televisão?
Você tá com esse monte de laranja para vender, entende? Tipo assim, o país tá em crise, ninguém tá comprando nada, ninguém tá vendendo nada, as pessoas estão passando dificuldade. E na cabeça dele, aí ele olhou pro filho e pensou, o meu filho, ele deve saber o que ele tá falando. Porque ele saiu, ele estudou fora, tipo, fora da cidadezinha que eu moro. Então, ele é mais inteligente, ele é mais atualizado, ele é mais informado. Então, ele sabe o que ele tá falando. Automaticamente, ele diminuiu a quantidade de laranja que ele levava para vender. Automaticamente, ele começou a vender menos. E aí, no dia seguinte, como sobrou muita laranja, ele trouxe menos laranja para vender. E aí, ele vendeu menos laranja. E assim foi até ele parar de vender laranja, porque ele não vendia mais. E ele disse pro filho dele, filho, você tinha razão. Ninguém tá comprando nada. Entende? Então, a gente faz isso na vida da gente porque a gente acredita no que o outro está dizendo. Quando a gente confia na outra pessoa, quando a gente é criança, a gente confia no que pai e mãe diz, no que os nossos responsáveis dizem pra gente. Depois, quando a gente pega uma certa idade, a gente confia no que os filhos estão dizendo, no que os mais jovens estão dizendo, aqueles que a gente acredita que são mais espertos que a gente, que são mais antenados, que são mais informados. Então, eles falam e a gente fala, nossa, acho que ele sabe o que tá falando, é verdade. Então, eu não vou fazer mais. E aí, obviamente, aquilo se torna realidade na sua vida e você dá razão para a pessoa. Você estava certo, gratidão. Olha, muito obrigada por você ter me informado, me alertado. Então, quantas coisas na sua vida você cria as dificuldades para depois você falar para outra pessoa? Porque assim, alguém vem falar para você isso. E você olha para a pessoa e fala, muito obrigada, você estava certo. Né? Ou você mesmo, quantas coisas você começa a fazer na sua vida, mas lá dentro tem aquela vozinha que fala assim, mas não vai dar certo não. Quem é que vai te ouvir? Quem é que vai te assistir? Quem é que vai querer comprar isso de você? Quem é que vai querer ser atendido por você? Você não tem nem faculdade, você não tem doutorado, mestrado, você não tem um curso especializado, entende? Quem é que vai querer vir fazer as unhas com você? Enfim, independente do que você faça. Tem aquela voz que fica, ai, cara, peraí, eu tô sentada no chão, minha perna tá dormindo. Quantas coisas passam pela tua cabeça quando você começa a criar algo novo na sua vida? Um negócio próprio que seja. Quantas limitações aparecem para você dentro da sua cabeça sobre aquilo? E aí passa 3 meses, você desiste. 3 meses é contando bastante, viu? E eu tô falando por mim, que eu já comecei tanto negócio na minha vida e às vezes não durava nem um mês. Porque essa voz ficava na minha cabeça. E eu dava ouvido para ela. Então, quantas coisas você começa, daqui 3 meses você para, e aí você mesma diz, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Sabe? Não sei nem porque eu comecei, porque eu já sabia. Você sabia porque foi um aviso que você recebeu? Ou você sabia porque você criou isso? E para você falar que você já sabia, você faz aquilo acontecer. E nada disso é proposital. Você não faz de propósito. Você não pensa, eu vou começar um negócio porque eu quero acabar com ele daqui a pouco, porque eu preciso confirmar aquilo que eu acredito. Não, você não faz, porque você fala assim, agora vai. Que era a expressão que eu usava. Agora vai! Alguém já assistiu o desenho das abelhinhas, o B-Movie? Quando ele tá preso lá dentro da casa da mulher, a abelhinha quer sair e fica batendo no vidro. Então ele fala, agora vai, tum, bate no vidro e volta. Agora vai, tum, entendeu? Então quando eu falava, agora vai, tum, eu fazia, agora vai, tum. Entende? Então, quantas vezes você descria, destrói coisas que você criou ou coisas que você tá no processo de criação, porque você acredita que você não é capaz. Você acredita de fato que o mundo está em crise, o país está em crise, ninguém está comprando nada, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão com dificuldade. Quantas coisas você destruiu da sua vida por causa desses pensamentos? E como assim você vai ser a diferentona no mercado? Mais ou menos isso, tipo assim, cara, eu
Imagina, quem sou eu na fila do pão aqui, entendeu? Para ser a pessoa que tá chegando agora nisso daqui, nisso que eu tô criando, que eu tô abrindo, e fazer sucesso. Tá todo mundo fechando. Tá todo mundo fechando. Então, assim, quando você não tem conhecimento sobre o que está acontecendo em volta, quando você não tem informação, nesse sentido, você vai aonde você quiser, você vai até onde você quiser, porque você não tem ponto de vista sobre aquilo. Você não tem um ponto de vista sobre aquilo, tipo, você não tem esse ponto de vista. Eu vou abrir isso aqui, mas vai dar errado porque ninguém está comprando, ninguém está fazendo nada, as pessoas estão desempregadas. Você não pensa isso, não tem isso dentro de você. Essa informação não está dentro de você. Se ela não está dentro de você, automaticamente você não vai colocar ela na sua realidade. Você simplesmente vai fazer. Quantas e quantas vezes a gente vê entrevistas de pessoas simples, que falam errado, que não têm estudo, que moram na roça, que não sabe nem o que é internet, não sabe nem o que é Google, entendeu? Que, tipo assim, tem um negócio e faz muito sucesso no negócio. Quantas e quantas vezes a gente não vê isso? Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão acompanhando o que está acontecendo no mundo. Elas só estão fazendo aquilo que elas querem fazer e o negócio funciona. E elas fazem com amor. Esses dias, aí eu lembrei de uma outra coisa. Esses dias eu estava numa cervejaria. Ai, o espaço está limitado aqui. Esses dias eu estava numa cervejaria. E aí, uma moça veio conversar comigo e ela tinha um sotaque bem mineiro, ela falando que ela não era daqui, que ela era de Minas. Ela começou a olhar, né, a estrutura da cervejaria e falou, olha que legal isso aqui, né, olha como que esse cara cresceu, olha o quanto que esse cara deve estar ganhando de dinheiro, porque, assim, eu já era cliente dele aqui no delivery, eu sempre comprei chopp dele delivery, nunca tinha vindo no espaço dele tomar chopp aqui, cerveja artesanal dele aqui. Eu falei, eu lembrei lá em Minas, onde eu morava, tinha um senhorzinho que ele fazia cerveja também artesanal, que era uma dele, cerveja não, cachaça. Ele faz cachaça na casa dele e ele vende pra caramba. E já teve gente que chegou a ir lá na casa dele querendo que ele querendo comprar o negócio dele para expandir e ele falou que não. Entendeu? Falou que não. E aí eu falei pra ela, de repente, pra ele, aquilo que ele faz hoje já é o suficiente. É mais que o suficiente. De repente é tão prazeroso ele fazer aquilo que ele não quer expandir. Talvez ele perca toda essa coisa que ele tem também ali. Eu não, sei, não tem nada a ver com o que eu tô falando, né, gente? Mas enfim. Eu achei que tivesse, mas não tem. Mas eu falei, de repente ele tem ali. Ele acha, de repente lá dentro dele, ele acha que ele não vai ter mais esse prazer de sentar na calçada, de pitar o cigarrinho de palha dele ali, porque aí ele vai virar empresário, entende? Mas não tem nada a ver, gente, o que eu tô falando, não tem nada a ver. Mas ok, fica aí a dica, né? Também, se você faz algo que você ama, às vezes você não quer expandir porque você acha que você vai perder essa coisa. Mas eu vou pensar mais sobre isso, talvez eu grave um outro vídeo depois pra falar. Não sei, enfim. Falei, né? Ficou uma historinha aí pra vocês. E aí eu volto a falar, então. O seu ponto de vista cria a sua realidade em todos os sentidos da sua vida. Na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, nos seus negócios, entende? Tudo que você acredita, você materializa, porque você não pode desmentir, vamos dizer assim. Você não pode desmentir aquilo que você aprendeu, porque você aprendeu, e que se você aprendeu vivenciando na pele algumas coisas quando você era criança, essa é a sua realidade. Não pode ser diferente. E quando surgem oportunidades de você trabalhar isso e mudar, você também não consegue sair. Porque você acaba ficando presa, você pega um amor por aquilo. Então, quantas vezes você ficou, voltando no exemplo mais simples, quantas vezes você ficou resfriada porque tomou chuva? E se alguém falar pra você, mas isso é mentira. Você pode tomar chuva e não vai acontecer nada com o teu corpo. Você criou anticorpos no seu corpo quando você era criança e tal, sei lá, fala qualquer coisa. E você lá dentro vai falar, ah, mas será? E se eu
de fato trabalhar isso aqui para me libertar disso, como é que vai ser? Eu não ficar mais resfriado tomando chuva? Que estranho, sabe? Que estranho. Então, assim, a gente pega amor. A gente se apega às dores, a gente se apega às doenças, porque a gente tem um ponto de vista sobre aquilo e a gente não consegue simplesmente olhar e falar, não, eu vou mudar isso, eu escolho mudar isso. Eu escolho mudar isso na minha vida. Eu quero que seja diferente, eu vou fazer diferente. Só que o pensamento de como é que vai ser minha vida sem isso, simplesmente faz com que nada mude. Você pode fazer várias coisas, você pode aprender várias técnicas, você pode tomar vários chás, fazer terapias alternativas, o que for, terapias, né, com psicólogo, com terapeuta, sei lá, qualquer coisa. Você pode fazer o que você quiser. Não vai mudar. E você vai sempre dizer para as pessoas, eu já fiz de tudo, mas nada muda. Não muda, não adianta. Quantas vezes você já falou isso para alguém? Sobre alguma coisa na sua vida? Ai, nem perde seu tempo. Não perde seu tempo porque eu já fiz tudo que você imagina, mas nada resolveu. Não adianta, porque você também tem essa resistência tão, sabe, tão lá dentro de você, tão enraizada ali, tão forte dentro de você, que você nem permite, não se permite ter a possibilidade de que pode mudar. E se mudar, como é que vai ser a sua vida sem essa rotina? Porque você cria uma rotina baseada naquilo. Eu vou falar da minha mãe agora. Rapidinho, já tô em 21 minutos e meio, né? Vou falar da minha mãe. A minha mãe tem diabetes. Eu não sei como é que tá essa diabetes dela. Acho que não é uma coisa muito forte, não. É uma coisa mais leve. Mas eu lembro de uma época que ela falava assim, porque a Beth... A primeira vez que ela falou Beth, eu falei, quem é Beth? Ela falou, minha diabetes. Eu pus nome nela. Eu falei, para tudo, para. Eu falei, você deu nome para essa doença? Você tá chamando ela pelo nome. Sabe igual a bicho de estimação? É igual os monstros do S.A.? Gente, eu vou dar referência de desenho que eu amo. Quando o monstro, eles encontram a menininha e um deles coloca nome na menininha e ele fala, não dá nome, porque eu não vou dar nome, você se afeiçoa. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, você deu nome pra sua diabetes, você chama ela de Beth, como pode melhorar isso? Eu falei, para agora de falar esse negócio. Porque você fica fazendo carinho na sua doença, sabe? Fica fazendo carinho na sua doença. Então, assim, a gente dá nome para dar leveza. É para trazer uma leveza, né? Mas aí você pega amor. E assim, obviamente, ela não se libertou dessa diabetes. Eu passei várias coisas que eu aprendia, tipo, eu descobri ter um negócio que você pode usar, que ele vai diminuir consideravelmente. Mas ela já criou uma rotina. Ela não, eu sei que muitas das coisas que eu passei para ela acabou não usando, eu sei disso. Mas também não julgo, porque assim, é aquela coisa, sabe? A pessoa pediu ajuda para mim? Não pediu ajuda, né? Eu que fui lá de intrometida e querendo ser a legal, né? Sou foda pra caramba. Toma, isso aqui você faz pra você diminuir quase zero a sua diabetes. Entendeu? Só que ela tem uma rotina já disso. Ela já criou uma rotina diária sobre tratar a diabetes. Ou seja, se ela não tiver mais diabetes, o que ela vai fazer? Percebe? Então, se você tem algo na sua vida que você reclama daquilo, porque é algo que limita você na sua saúde física ou mental ou financeira, olha para isso, o quanto de verdade você está disposta a abrir mão daquilo, o quanto você realmente está disposta ou disposto a fazer o que se requer para você mudar isso, sabendo que se você mudar, a tua rotina vai mudar e você vai precisar arrumar outras coisas para preencher aquele espaço que você tirava para cuidar daquilo. Ou seja, você pode até se libertar daquilo que você reclama que te incomoda, mas você vai arrumar outro no lugar. Entendeu? Você vai arrumar outra coisa no lugar. Então vira um ciclo. Então, quantos pontos de vista você tem dentro de você que criam a sua realidade? Quantos pontos de vista? Se eu for ficar falando disso aqui, eu daria mais do que uma live aqui. Mas como não é ao vivo, não vou ficar. Eu vou trazer essa consciência que eu acho que o que eu já falei aqui é o suficiente para você entender
que tudo que você vive na sua vida hoje é por causa que você acredita naquilo. Você acredita em alguma coisa piamente que faz com que aquilo se torne realidade na sua vida, aquilo se materialize na sua realidade. Então presta atenção, o que é que você tem aí dentro de você que você gostaria que fosse diferente? O que tem na sua realidade que você gostaria que fosse diferente? E você está disposto a lidar com a mudança que isso vai gerar na sua vida? Está disposto de verdade? A hora que você tiver essa disposição, você pode fazer a primeira técnica que você fizer, você sabe que já vai melhorar. Já vai se libertar disso, já vai mudar isso. Mas se você não tiver essa disposição de lidar com o que vem depois disso, que não é nada difícil, não é nada pesado, vai ser coisa maravilhosa, mas como você está apegada à dor, apegada ao sofrimento, apegada à reclamação, se imagina numa vida sem reclamação e sem dor. Você vai falar, vai ser maravilhoso. Verdade que vai ser maravilhoso. Verdade isso. E aí você vai falar sobre o quê com as pessoas? Você vai usar o que no lugar para ocupar esse tempo que você usa para se cuidar, para cuidar dessa doença, para olhar para isso, entende? E outra coisa, de verdade, eu ia falar sobre outra coisa aqui, sabia? Eu tava com outra coisa na cabeça. Mas quando eu comecei a falar isso, começou a vir um monte de insights aqui, e eu explanei esse assunto. O que eu tinha para falar é um assunto para outra vida, então. Tá bom? Essa é a minha voadora de hoje. Fica aqui, hashtag a dica. Dá o seu curtir. Clica no gostei. Dá o seu curtir. E compartilha com as amigas. Com as amigas, tá bom? Com as amigas e com os amigos. E amanhã eu volto.